A técnica do EMDR vem sendo utilizada na psicoterapia desde o final dos anos 80. Relativamente nova, trabalha para ativar mecanismos de criatividade do cérebro, ajudando a enfrentar diferentes problemas e dificuldades. Olá, amigos do Câmara Esportiva, estamos novamente com mais um programa de qualidade de vida e saúde. E hoje o nosso tema é MDR. Estou com a psicoterapeuta Thaís Delatônia. Ela é psicóloga clínica, terapeuta sexual e tem especialização em MDR. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Meire. Prazer estar aqui hoje com você. Prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho dessa técnica que é relativamente nova, né? Como que foi criado o MDR? O que significa o MDR? Bom, o MDR foi criado pela Francine Shapiro, né, nos anos 80. Ela estava com algum problema, com uma dificuldade na vida dela, e ela percebeu que ela estava caminhando no parque e, de repente, aquilo que ela estava sentindo mudou. E ela falou, nossa, que interessante, eu estava tão atribulada com determinada coisa, o que aconteceu, né, que mudou, passou. E ela refez o caminho dela e ela percebeu que ela estava caminhando, e ao caminhar ela olhava de um lado para o outro e estava andando. Então, foi esse andar e esse olhar, essa movimentação que fez com que mudasse esse sentimento, e a partir disso ela começou a estudar e a construir e a pesquisar sobre o cérebro. E ela criou essa técnica chamada EMDR, que em português, né, significa desensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Então é uma técnica, tem uns 25 anos já, mas é uma técnica muito bacana porque ele vem ser uma ferramenta dentro da terapia para ajudar a gente a lidar com as nossas ansiedades, com os nossos bloqueios, com as nossas dificuldades, né, com o que a gente está passando, baseado no nosso cérebro. Então, ela é uma técnica muito bacana, assim. Ela é construída a partir da movimentação dos dois hemisférios cerebrais. Então, para a gente falar um pouquinho disso daí, a gente tem que entender um pouquinho quem nós somos, né? Por que eu vou continuar querendo saber sobre a MDR? Qual que é a vantagem de fazer isso e não fazer outras coisas? Bom, a nossa vida é construída, nós somos construídos pela nossa experiência de vida, né? Então, o que a gente vivenciou desde a infância, o que a gente vivenciou na vida adulta, na nossa adolescência, até mesmo quando a gente é feto ainda, quando a nossa mãe está grávida de nós. E tudo isso vai sendo construído na nossa vida e guardado através de memórias, né? E cada memória tem um detalhe muito específico, muito individual para cada um, porque quando a gente pensa em memória, a gente não pensa só em imagem, a gente não pensa só de uma situação. A gente tem memória de cheiro, a gente tem memória de gosto, a gente tem memória de som, a gente tem memória de gestos, e isso é muito particular, né? Se eu falar para você, olha, sente o cheiro da chuva, que está chovendo agora. Isso pode te remeter a uma sensação boa ou ruim, dependendo da sua experiência de vida com chuva. Isso inclui sentimentos também. De repente, eu tenho um sentimento ao cheirar uma flor. Você tem um outro sentimento, de repente. Isso, você pode associar a chuva e o cheiro da flor. Você falou agora da flor. Eu quando sinto cheiro de orquídea, eu penso num jardim que eu visitei e falo, nossa, que ambiente gostoso. E você pode sentir cheiro de flor e falar, nossa, me lembra cemitério, me lembra morte, me lembra uma pessoa que eu perdi. Me dá uma coisa ruim. São construções diferentes. Isso, porque a nossa relação no dia a dia depende muito da nossa experiência de vida. Então, quando a pessoa vem até a gente querendo trabalhar alguma dificuldade que ela está passando, ou algum bloqueio, ou algum estresse, ou alguma outra coisa, a gente vai perceber isso daí. A gente vai olhar na história de vida da pessoa o que pode estar contribuindo para a construção. A gente chama na psicologia de sintomas, né? Mas vamos traduzir desse problema. Então, se eu sou ansiosa,
Por exemplo, eu sou muito ansiosa, eu estou rangendo dente, eu estou comendo muito. Sei lá, eu quero trabalhar isso daí porque eu não estou conseguindo lidar agora, nesse momento. Pode ser que há 10 anos, há 5 anos, você estava conseguindo lidar com isso daí, mas agora não. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, voltando para o MDR, como ele é baseado, ele tem um poder de autorregeneração, de autocura. Então, se a gente faz um machucadinho na mão, sem menos perceber, ele vem, manda os anticorpos e aquele machucadinho vira uma cicatriz, certo? Regenera. Regenera. Mas se é uma coisa mais profunda que a gente não vê, o que acontece? Ele vai precisar de mais dias para digerir, para trabalhar, geralmente uma semana. E se ele não dá conta, como que ele vai falar para você, olha, eu preciso de uma ajuda aqui, né? Seja qual for. Uma ajuda médica ou alguma outra coisa. Ele vai mandar como sintoma, né? Então você começa a fazer febre, ou aquele começa a inflamar, faz um pus, ou fica aquela coisa latejando, inchada, certo? Aí você pensa, Um sinal que alguma coisa não está bem. isso. E na nossa vida emocional é a mesma coisa. Ele está sempre se regenerando e se vendo. Então, todo dia é como se fossem esses machucadinhos que a gente vai tendo, né? Ou situações que a gente vai experienciando. Porque a gente vive coisas boas e coisas ruins durante o dia. A gente não é movido só de coisa ruim. Por mais que você pense, nossa, minha vida agora está uma droga, Thaís. Está tudo problema, está tudo desabando. Mas alguma coisa ainda tem de bom porque você está aqui. Com certeza. Né? Você está aguentando tudo que é de ruim, você pode estar cansada, mas você está aqui. Então você tem algo de bom, né? Então o nosso cérebro ele faz isso. Então a gente pega tudo que vivenciou durante o dia e quando a gente vai dormir, a gente tem um sono REM, né? A gente entra no sono e o sono tem fases. O sono mais profundo a gente chama de sono REM. Quando a gente está nesse sono, a gente movimenta os olhos rapidamente. E isso de forma automática. Todos os seres humanos fazem isso. E quando a gente faz a movimentação dos olhos, a gente integra o que está no lado direito do cérebro com o que está do lado esquerdo. E aí que o MDR entra, né? Quando você integra o que está do lado direito com o lado esquerdo, você acorda e ele vai pegar nesse processamento, né? Nessa integração dessas memórias, ele vai falar como um computador ou uma faxina em casa. Vamos ver o que serve ou não para a gente guardar? Como que quando você vai fazer uma faxina em casa, como que você faz para saber, putz, se vale a pena eu guardar ou não? A partir do que você já precisou, certo? Então você fala, nossa, essa tampinha aqui não vai mais, foi muito útil hoje, mas dá para guardar. Isso daqui eu posso reaproveitar porque de vez em quando eu preciso de tal coisa. Então ele vai fazer essa limpeza. Só que se a sujeira está muito grande, você dá conta de fazer em pouco tempo? Não, você precisa de um tempo com certeza. Exatamente. Então, é nessa situação que o seu cérebro vai ver ou não o que ele vai aproveitar ou não e quanto tempo ele vai levar. Se é uma sujeira muito grande, quando você acorda, teoricamente, no outro dia você fala, eu preciso continuar limpando isso. Mas o problema é que a sua vida continua com mais gente e continua sujando, né? E aí tem sempre... Coisas acontecem diariamente, né? Boas ou ruins, como você falou. Isso, e aí vai acumulando sujeira ou você vai conseguindo limpar. Num momento que a casa está mais ou menos suja, você consegue limpar totalmente. Quando você acorda, né, no outro dia, quando acaba a limpeza, você fala, nossa, dei conta, hoje foi ok. Então, essa movimentação dos olhos durante do sono REM é justamente isso. Essa faxina no seu cérebro, nas suas memórias. Ele vai aproveitar o que é bom e o que não vale a pena guardar, ele joga fora. E aí, quando você acorda, porque isso acontece no sono, você tem uma resposta adaptativa às situações anteriores. Então, dando um exemplo, eu falo com você agora e você, não sei, meio grossa comigo. Aí eu falo, nossa, a Meire está mal educada comigo hoje. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Não me lembro. Mas eu preciso trabalhar e venho. E aí eu falo com o porteiro, eu falo com as pessoas no meu trabalho, eu atendo os meus pacientes e tal. E quando chega a noite, eu até penso em você, mas vou dormir. Dependendo da minha experiência, lembra? Agora é a hora da faxina. Dependendo da minha experiência de vida, onde eu me relacionei bem ou não com os meus pais, ou com os meus cuidadores, ou com as pessoas que estão próximas a mim, meu cérebro vai falar, para, Thaís, você não fez nada. Às vezes ela está, sei lá, num dia ruim. E aí, quando eu acordo, eu falo, nossa, eu estou aqui encanada com a Meira. Ela, tudo bem, né? Não é super amiga minha, mas às vezes ela está num mau dia, né? Não é pessoal.
né? Agora, se eu tenho uma história de vida onde eu sempre tive essa sensação de me sentir culpado, onde eu falava com o outro e eu não sabia como o outro ia reagir, eu ficava naquela situação, onde eu tive pessoas que falavam para mim, olha o que você fez comigo, tá vendo? Você me fez fazer isso. E isso me remetia a um sentimento de culpa ou tal coisa. Por mais que eu não queira pensar e falar, ai, dane-se a Meire também, problema dela, se ela está de mal com a vida, eu não consigo. Eu tenho ainda aquele sentimentozinho de culpa. Ou seja, a minha mente pensa uma coisa, mas o meu corpo diz outra. E por quê? Porque o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Então a gente tem o lado direito, que ele é responsável por essas emoções, pela criação, pela música, pelo sentido de onde eu estou, pelas imagens. E o nosso lado esquerdo, que é responsável pelo quê? Pela resolução de problemas, parte lógica. A razão. A razão. Todo mundo já deve ter ouvido, razão e emoção, né? Justamente isso. Então, a minha razão pensa, não tem sentido, ela não fez nada, mas a minha emoção fala não. Porque, às vezes, lembra da nossa experiência de vida, quando o cérebro vai fazer a faxina? Tem muitas memórias que não foram limpas totalmente. Ela não foi armazenada do lado de cá, que deu uma resolução. Ela continua ou só de um lado ou no outro, ela não integrou. E aí isso vai construindo, né? Igual aquele pozinho acumulado. A gente vai seguindo a vida, e aí isso chega uma hora que o seu cérebro fala, olha, não estou dando conta de limpar isso daqui não, preciso de ajuda. E aí a gente tem essas dificuldades do dia a dia. Então, o MDR, o que ele vai fazer? Isso é mais como ele funciona, né? O paciente ou a pessoa tem a dificuldade, ele vem até mim, ele vem até o terapeuta que tem que ser especializado nisso daí, porque é uma coisa muito séria, você trabalha com memórias e você pode mudar o modo como você vê o mundo. E ele vai pegar na sua história de vida o que pode ter acontecido, quais são esses eventos, essas situações que podem estar favorecendo esse aparecimento de sintoma. E aí ele vai imitar o mesmo processamento que o seu cérebro faz quando dorme, que é a movimentação dos olhos. Então a gente vai conseguir acessar essas memórias do passado, ajudar o seu cérebro a digerir, porque do mesmo jeito que a gente entende que ele consegue fazer a regeneração do corpo, ele faz da mente. Ele tem os recursos, né? Lembra que eu falei? Você está aqui, por mais difícil que esteja, você está aqui. E aí ele vai imitar esse processamento até você ter uma resposta adaptativa. Você pensar, isso já está no passado. Porque como essas experiências não foram totalmente digeridas, é igual gordura quando você não limpa direito. Você limpa por cima, mas não limpa. Quando você toca assim, aquilo não gruda um pouco. Por quê? Porque ela está ali. Então, a memória, quando está mal arquivada, tudo que você pensou, sentiu, tanto de emoção, pensamento, cheiro, textura, gosto, ainda está ali. Quem comeu uma coisa amarga e não gostou, quando lembra, você fala, nossa, aquele negócio é amargo, é muito ruim. Ou já sentiu um cheiro de coisa estragada em casa. A dona de casa sabe o que eu estou falando. Você fala, nossa, aquele cheiro fica. Por quê? Porque é tão intenso dentro da gente que aquilo está lá. Então, a ativação do meu problema agora pode ser tanto de dentro quanto de fora. Entendeu? Pode ser tanto o porteiro que é grosso comigo e eu me lembro de como eu fui tratada na minha vida, quanto um pensamento de quando eu lembro, eu acho que ela está fazendo algo comigo. Meu cérebro também está entendendo. Ele também está criando. Entendeu? Sim, você falou como funciona, né, o MDR. O principal objetivo, então, seria essa ligação dos 12 hemisférios, né? E trabalhar as emoções diárias, né? Mas, assim, um paciente que chega no seu consultório, como que é o passo a passo, né? Você faz uma anamnese, você falou que vai colher a história de vida do paciente, porque é em cima da história de vida dele que você vai traçar o plano de tratamento. É isso? Isso, exatamente isso. Então, voltando para o caso lá da ansiedade, vamos supor que seja isso, né? Ou pode ser também uma coisa super pontual, que o MDR, para situações pontuais, tem 90 a 95% de casos de cura, né? O que são coisas pontuais? Situações traumáticas, então um abuso às vezes, um sequestro, um assalto, um acidente de carro, acidente de catástrofe natural, ou um luto, né? Eu perdi alguém, eu não estou sabendo como lidar com isso, uma agressão verbal, uma agressão física, uma quebra de relacionamento, então eu me separei e não consegui
lidar, né? Então, isso são situações pontuais, são episódios. Sabe quando você fala, olha, eu era de um jeito, depois que aconteceu tal coisa, eu sou outra pessoa. Então, é um marco. A gente fala que é uma pedra no meio do caminho. Então, isso daí é uma situação pontual. É fácil, porque se a gente lembrar, é só uma memória, né? É só um fato, né? É só um momento que aconteceu aquilo. Isso, diferente de uma pessoa que vem, porque ela não teve, às vezes, um fato marcante assim, mas ela tem aquela convivência diária de um mini maltrato, de uma negligência emocional. O que é uma negligência? Você fala, Thaís, eu estou com sede. Ah, tá, já vai deixando, e eu nunca estou atendendo a sua necessidade. Entendeu? Então, a criança, ela não tem a percepção de que o outro não está olhando para ela. A criança, ela é narcísica, ela é egóica de começo. O que é egóica? Ela centro das atenções. Tudo é minha culpa. Então, nossa, será que o que eu estou fazendo que eu não estou recebendo, né? Então, quando vem, a gente olha a história de vida. Então, o que você quer tratar aqui? Qual é o seu objetivo aqui? O que eu posso te ajudar? Porque, eu quero me conhecer, mas você quer se conhecer como? O diferencial do MDR é que a gente tem um objetivo, de onde a gente está para onde a gente vai. Então, como que eu vou saber se eu atingi o objetivo? Eu quero não ter mais ansiedade. Tá? O que seria você não ter mais ansiedade? Eu consegui conversar em público sem taquicardia. Então tá, então eu já sei para quando você for falar em público eu não ter taquicardia. Eu vou montar o meu plano de tratamento a partir disso. Porque quando eu vou ouvir a história de vida, o nosso cérebro se conecta, lembra memórias? Como um bom computador, o nosso cérebro, ele já deixa meio que junto. Então, sentimentos e pensamentos parecidos vão para um lugar. Tanto positivo quanto negativo. Então, as memórias é uma rede, né? Vamos pensar na nossa mão. A gente tem os eventos chaves, que são aqueles eventos primordiais, né? Primários, e as ramificações dele. Então, outras memórias que estão associadas. Então, depois que minha mãe falou aquilo lá, ou eu reagi assim, ou aconteceu tal evento na escola, eu comecei a me sentir tal coisa. Então, todas as memórias estão associadas àquele evento. É como se ela alimentasse a dor do outro, que é o copo d'água, sabe? Eu estou estressada, foi o copo d'água a pessoa falar tal coisa para mim. Então, é um aglomeramento de várias gotas. Então, por esse daqui, a gente faz a busca pela crença, que é o que está no hemisfério direito, ou pela emoção, ou pela sensação. Então, a gente faz o levantamento especificamente das memórias que tem a ver com aquilo lá. Então, eu escuto todo o plano de tratamento, identifico junto com o paciente quais são os disparadores, o que é o gatilho para aquelas memórias. E aí, durante uma sessão, por exemplo, depois dessa anamnese, você traçou a sua linha de tratamento, o seu plano de tratamento, como que são feitas as sessões, né? Esses movimentos oculares, como que são realizadas, quanto tempo dura uma sessão, se são uma vez por semana, como que é o ideal? Tá. Então, assim que a gente escolheu, junto com o paciente, os alvos, a gente faz uma avaliação de quanto é perturbador aquilo lá, para a gente saber o quanto que está incomodando, para a gente ter uma ideia também. Olha, agora isso daqui não me incomoda mais. Como que a gente vai medir isso, né? Então, é a avaliação do paciente. A sessão acontece como? A gente vai fazer perguntas, a gente tem um protocolo, que são algumas perguntas que vão estimular hemisfério direito e hemisfério esquerdo e a parte subcortical, que é onde está o corpo, a sensação. Se a gente pensar aqui atrás, na nuca, todo mundo pode passar a mão, ela liga para o nosso corpo, né? Então, do mesmo jeito que se alguém tacar uma bola eu vou me defender, por quê? Porque eu tenho o meu instinto de sobrevivência. A gente reage a isso com o corpo. O corpo é uma proteção, né? O animal, ele não pensa, mas ele escuta alguma coisa, ele fica em alerta. E a gente também. Sabe quando você fala, estou sentindo um negócio, tem alguma coisa que está me dizendo para não fazer? Então, a sessão é algumas perguntas que a gente faz em cima daquela memória específica. Se a gente pensar no seu, é a Meire sendo grossa comigo, pior momento. Quando você fala sobre a Meire sendo grossa com você, qual que é a imagem? Ela meio rude. Qual é a crença? Eu sou culpada. Eu fiz algo. E o que você sente? Eu sinto um aperto no coração, na boca do estômago. A gente vai pensar nisso daí, vai ajudar o paciente a encontrar qual é o pensamento que vem em relação a dele, qual é a emoção, qual é a sensação, e a gente vai fazer os movimentos bilaterais. Então, a gente pode ou usar a mão, né? Ou olhar, a gente hoje em dia tem uma barra de luz que favorece, né? Que fica uma coisa mais específica.
e acompanha a movimentação ou tátil, porque o importante é fazer o estímulo dos dois hemisférios. E a gente tem estímulo quando a gente toca, quando a gente vê, quando a gente escuta, ou através do áudio. E aí acontece uma reprogramação no cérebro, no caso, das sensações, do que ela sentiu. Isso. Imagine que esse traumazinho é uma cicatriz. E como todo trauma, o que ele faz? Ele bloqueia o sistema, ele paralisa para o cérebro não conseguir digerir tudo. Como uma comida pesada, que você come, aquilo fica lá. Você toma alguma coisa, ela ajuda a digerir. Então, o MDR é isso daí, é ajudar o cérebro a digerir essa memória. E aí você tem um novo olhar. Você já viu um filme de terror que quando você lembra, você fala, nossa, eu só consigo lembrar daquele momento. Mas no final, deu tudo certo. Você assistiu, sobreviveu. Mas toda vez que você lembra do filme, você lembra daquele pior momento e fica assustada. Então, o MDR ele ajuda isso daí. Você chegar e lembrar do filme não com o pior momento, mas com a parte resolutiva, como você lidou com aquilo, como você pode lidar ou não. Né? A sessão geralmente tem uns 40 minutos, né? Às vezes varia para 90, mas 40, 90 é o tempo bom. Pode ser semanal, algumas pessoas escolhem 2 vezes por semana, às vezes pode ser 15 dias, depende do plano de tratamento do que quer ser trabalhado. Né? Então, isso varia de pessoa a pessoa e paciente a paciente. Muitos atletas trabalham com EMDR, né? Para trabalhar a ansiedade, né? Medo, creio eu. Né? Eu acho que o resultado de um atleta é muito mais rápido, de repente, nos resultados e tudo mais. Porque eles têm muito bloqueio do desempenho, né? Que é aquele momento que você trava. Lembra do luta, fuga, congelamento, que é o nosso mecanismo de defesa? Então, às vezes, é ele que é acionado e quando a gente está nessa parte subcortical, a gente não pensa. A gente não consegue. O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, né? Quem já viu o cérebro fatiadinho, ele é mais ou menos assim. Então, na parte de cima é essa parte neurológica que a gente pensa. A parte do meio onde estão as emoções, é o cérebro mamífero. E a parte de baixo é onde está o nosso protocolo de emoção, sabe? De sensação. Então, ali é onde geralmente ficam esses bloqueios do atleta, esse medo de performance e tudo isso daí. Que é onde a gente acessa. Então, a MDR fica uma coisa muito mais rápida, muito mais eficaz. Rápida, sim, comparada com as terapias verbais, porque a terapia verbal, a gente se baseia que ela fica só na parte de cima, né? Só no neocórtex. Ele não acessa essa parte mais corporal, que é experiência somática. Então, para atleta é muito bom, para performance, para ator, né? Atriz, pessoas que falam em palco, que precisam desempenhar papéis também, é muito bacana. Qualquer pessoa pode fazer o EMDR. Tem limite de idade, pessoas em crises, né, de repente, né, com doenças psíquicas, né, um esquizofrênico, um psicopata. Quando não fazer o EMDR? Quando não está indicado? Indicado para a maioria das pessoas, para todo mundo. A gente faz desde bebezinho até mais velho, mas a gente tem algumas restrições com grávidas que têm grávidas de alto risco. Por quê? Porque depende de novo da história de vida. Dependendo do que a gente vai acessar, isso pode ser muito intenso. E aí pode mexe com emoções. A gente pode acabar corpo, né? A gente pode acabar fazendo muita coisa e mudando. Então, aí a gente aconselha a esperar um pouco. Agora, se é uma grávida que não tem risco, tá ok, dá para fazer. Com transtornos de personalidade, tenho usado bastante a MDR com esquizofrênico, com paciente borderline. Só que o terapeuta tem que saber trabalhar esse tipo de pacientes. Ele já tem que ter uma habilidade. Por quê? Porque eles têm uma outra estrutura de personalidade diferente pela construção de vida. Então, o meio que a gente vai trabalhar é diferente. Então, assim, ele é indicado para todas as pessoas, mas ele tem essa restrição que você tem que tomar cuidado com quem você vai escolher, qual profissional que já tem habilidade. Porque por mais que também a gente faça a especialização na área, você tem que ter a sua base com esse tipo de pessoa. Ou dentro do MDR a gente tem especializações lá dentro. Então, para trabalhar com criança, a gente trabalha de um jeito. Para trabalhar com borderline, a gente trabalha com outro. Para trabalhar com trauma específico, né, que é aqueles pontuais que eu falei, é de outra maneira. Então, resumindo, ele é aberto, mas tem as restrições nesse sentido. E esses pacientes com distúrbios psíquicos,
com certeza, né, devem estar estabilizados e medicados e tudo mais para poder fazer o tratamento. Isso, as pesquisas mostram cada vez mais que o trabalho integrado em psicologia e psiquiatria é fundamental, porque o medicamento às vezes ajuda a estabilizar e a psicoterapia vai buscar onde está a base e mudar isso daí até que a gente faz o desmame ou não, porque algumas coisas são realmente orgânicas, neurológicas, e não tem como a gente tem um limite, né? A gente fala que um bom terapeuta sabe quando indicar para um psiquiatra, um bom psiquiatra sabe quando indicar para um terapeuta. Bom, Thaís, você tem alguma colocação importante que você queira dar para os nossos telespectadores? Olha, eu acho bacana, para quem tiver oportunidade, poder fazer esse tipo de terapia, porque ele te dá a possibilidade de você... A gente não tem culpa pelo que aconteceu na nossa vida, dos eventos, né? E o bacana de qualquer terapia é você entender que o que foi, foi. Mas que agora a gente pode ter o controle da nossa vida e fazer uma nova história. E o MDR nos permite isso, a gente parar de reagir a todas essas emoções que às vezes a gente não consegue controlar e reescrever uma história nova, passar a olhar para o mundo com um novo olhar. Então, se você tiver a oportunidade, faça. E se você não tiver, por qualquer situação, começa a ver o que você tem que estar te conseguindo manter aqui hoje, porque isso é aqueles pontinhos limpos da sua casa que quando você vai olhando, você se sente bem, é encontrar isso em você. Tá bom? Bom, parabéns, viu, pelo seu trabalho, né? Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua entrevista. Foi um bate-papo muito bom, né? Uma técnica relativamente nova, né, para as pessoas conhecerem. E quem quiser saber mais sobre o MDR, passa os seus contatos. Você pode ter informação de todos os profissionais do MDR no site mesmo do MDR, que é todo mundo que é formado. Está ali, né, que são os profissionais sérios, que é www.emdr.org.br. No meu site você encontra informações, que é thaisdelatonia.com. Ou pode me escrever um e-mail também, que eu respondo assim que eu puder. Tá bom? Parabéns! E nós encerramos por aqui mais um programa de qualidade de vida e saúde. Até mais!